Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 23 de abril de 2012. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro e em uma entrevista você vai ver como estão as atividades da UFO para lembrar a data. Uma boa notícia para quem paga juros em bancos, as taxas estão menores. Ao vivo, uma entrevista com um economista para te explicar os motivos dessa redução. Um professor da UFO recebe um prêmio por desenvolver pesquisas e ações sociais que contribuam com a melhoria da qualidade de vida em Minas. E os bastidores da nossa programação. Você vai conhecer como são feitos os nossos programas em uma campanha institucional da TV Universitária. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar. Um professor da Universidade Federal de Uberlândia acaba de receber um prêmio por desenvolver pesquisas e ações sociais que contribuem com a melhoria da qualidade de vida em Minas Gerais. Quem tem as informações é Amanda Barbosa. Olá, Kelson, boa noite. Nós estamos aqui com o professor Valder Steffen Júnior, da Faculdade de Engenharia Mecânica da instituição. Ele, no último dia 17, recebeu o prêmio Bom Exemplo 2012, categoria Ciência. Com certeza foi muito gratificante para ele. Como é que foi receber esse prêmio, professor? Pois é, foi uma oportunidade muito interessante e muito bem-vinda, porque, de certa forma, a gente vê que o trabalho que vimos realizando ao longo de tantos anos tem tido uma boa repercussão e o reconhecimento, particularmente no caso daqueles que organizam o Prêmio Bom Exemplo. Agora, não se trata, evidentemente, de um trabalho realizado isoladamente, no meu entendimento. Eu faço parte de uma equipe com colegas professores e também com colegas técnicos administrativos, e contamos também, evidentemente, com o trabalho dos nossos alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, que nos ajudam a realizar o trabalho científico no dia a dia da vida do laboratório. Certo. E vocês contam com agências para financiar essas pesquisas? Hoje vocês estão tendo o acesso que é preciso para que essas pesquisas sejam desenvolvidas? Olha, nos últimos anos, nós temos contado com apoio bastante significativo das principais agências estatais de fomento. Por exemplo, no caso do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estruturas Inteligentes para Engenharia, nós temos um apoio bastante forte do CNPq, que é uma agência federal, e da Fundação Estadual FAPEMIG, além da CAPES, e também contamos com apoio de empresas como a Embraer e a Petrobras. Significa, então, que para apoiar um projeto grande, como é o caso do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estruturas Inteligentes para Engenharia, um projeto grande, abrangente, envolvendo várias instituições, tanto no Brasil como no exterior, é preciso que vários financiadores participem. Mas nós temos, sem dúvida, ao longo dos últimos anos, contado com uma certa facilidade no financiamento da pesquisa. Certo, e você poderia citar alguma pesquisa que está sendo desenvolvida nesse momento, que é importante para vocês? Claro que todas são, mas uma em especial? Pois é, eu selecionaria talvez uma que tenha maior visibilidade, né? O trabalho de pesquisa, existe aquele trabalho mais científico, que é feito no laboratório, com muito rigor, mas esse que eu vou mencionar é um trabalho que tem também um desdobramento tecnológico importante, que é a pesquisa que nós fazemos relacionada ao monitoramento da saúde estrutural de aeronaves. Então, esse projeto tem por finalidade identificar falhas ainda na sua fase incipiente em estruturas aeronáuticas. Existe, no caso dessa pesquisa, uma parceria que é realizada com a Embraer e contamos também com o financiamento da FINEP. E, além da participação, no caso dessa pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, nós temos também uma participação da Unesp, a instituição lá em Ilha Solteira. Então, é uma pesquisa também que envolve outras instituições. Mas essa é uma pesquisa que ela tem implicações tanto na segurança do voo, como na manutenção das aeronaves. Certo. Muito obrigada, professor. Parabéns para ele. Kelson, é com você.
Obrigado, Amanda. Parabéns ao professor Valder aí pela conquista. E mais uma boa notícia para quem sempre precisa fazer financiamentos em bancos ou usar, por exemplo, o cartão de crédito. No fim da semana passada, o governo anunciou a redução na taxa de juros e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal já começam a renegociar as dívidas com os credores. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o economista Renan Wiffel. Obrigado, Renan, pela presença. Quer dizer, uma ótima notícia para começar bem a semana. Que história é essa? Geralmente a gente está acostumado com notícias, aumentou o juro, juros mais caros, e agora é o contrário. Os juros estão reduzindo, é isso mesmo? É isso mesmo, assim, é um momento de que o governo, é uma política do governo, assim, é um caminho para se combater essa recessão que a gente vinha sofrendo, a economia vinha um pouco travada nos últimos meses, aí, por causa de todos os problemas externos que a economia vem apresentando no mundo inteiro. E o governo decidiu, nesse sentido, baixar os juros para incentivar mesmo o investimento, incentivar a economia, movimentar a economia brasileira. E fez isso atacando diretamente os juros, coisa que há muito tempo assim, não acontecia com tão força assim, no mercado brasileiro. É uma ótima notícia, né? E aí começa-se pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, que são os bancos oficialmente governamentais. Agora eu gostaria de saber o seguinte, tem um valor... Por exemplo, cheque especial, cartão de crédito. Dá para se falar da quantidade de redução? Quantos por cento chegou a ser reduzido? Com certeza, sim. Os bancos, principalmente os bancos públicos, que são Caixa e Banco do Brasil, que é por onde o governo sinaliza. O governo decidiu atacar os juros no mercado. Então ele começa... diminuindo os juros nos seus próprios bancos e isso vai sinalizar para o mercado que os outros bancos privados vão ter que ir nesse movimento, ir junto com esse movimento para conseguir acompanhar e não perder mercado. E dimensionar essa queda, a gente pode falar assim, cheque especial chegou a cair na Caixa perto de 65%, assim, o valor que era para o que passou a ser agora. Quer dizer, muito considerável. É uma queda muito grande e não só cheque especial, assim, todas as linhas de crédito que existem nos bancos, no mercado, todas elas foram reduzidas. Umas mais, outras menos, mas todas foram reduzidas. Agora me fala uma coisa na sua visão de economista. A gente até já citou alguma coisa desse efeito cascata, né? Se dois bancos governamentais fazem isso, tomam essa iniciativa pelo governo, isso significa que os bancos privados vão fazer uma corrida agora para tentar diminuir também. Caso contrário, podem perder clientes para esses bancos, né? Eles com certeza eles perdem clientes nesses momentos, assim, porque eles trabalham com patamares de juros sem dúvida acima dos bancos governamentais e eles tentam conquistar o cliente com outros tipos de serviços e tal. Mas os juros, ele é muito incisivo na conta da pessoa. Então, se a gente tem a oportunidade de ter um custo financeiro bem abaixo em outro banco, a gente vai acabar buscando isso no banco público. Então, assim, os bancos privados, sem dúvida, eles já correram atrás e eles não vão chegar no nível dos bancos públicos, mas eles com certeza já reduziram bastante também. Hoje, segunda-feira, já dá para ver essa diferença? Você já está sabendo de bancos que já começaram a reduzir por causa desse efeito cascata? Todos os bancos, todos esses grandes bancos já reduziram, sem dúvida. Todos os grandes bancos já correram. Agora, só para terminar, Renan, eu gostaria de saber o seguinte, muitos consumidores, muitos clientes, agora credores de bancos estão perguntando, e aí, o que eu preciso fazer para o meu financiamento, para o meu juro também cair? Eles podem ficar quietinhos ou não? Tem que procurar o banco? Como é que é? Não, sempre deve se procurar o banco. A medida assim, que a gente deve pensar que para quem já tem algum tipo de financiamento, ele pode aproveitar esse novo momento, esse novo patamar de juros, e uma das situações aí que o mercado oferece é até trabalhar com uma portabilidade, que se chama, que é pegar a dívida em um banco, se ele descobrir um juro menor em outro banco, ele pode transferir essa dívida para esse outro banco, e aí renegociar ela e trocar realmente de banco. E outro caso seria assim, para quem quer buscar um financiamento que não tem e vai buscar, é pesquisar em todos os bancos, que todos os bancos estão com taxas reduzidas e aí cada cliente tem a sua característica específica e a partir dela que a gente vai saber em qual linha que vai enquadrar, que muitas vezes assim, pode ser a menor taxa num banco, só que tu não consegue na tua característica enquadrar nela, então pode ser que seja melhor em outro banco. Tá certo. A gente começa bem a semana com a notícia dessa, né? Com certeza. Lorena, obrigado pela participação. Infelizmente o tempo acabou, mas a gente espera trazê-lo mais vezes para você explicar para a gente essas reduções, essas mudanças na economia do Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado. E em Minas Gerais, o tempo deve ficar ensolarado a parcialmente nublado. No Triângulo Mineiro, há a possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde. Em Uberlândia, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista, 20 graus e a máxima, 27 graus. Confira o tempo para amanhã em outras regiões.
A terça-feira em Tupaciguara é de tempo nublado, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Uberaba, sol pela manhã, previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Terça-feira de muito calor em Canápolis, possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima não deve passar dos 30 graus e a mínima é de 21. Em Lagoa Formosa, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva à noite. A mínima é de 17 e máxima de 28 graus. E depois do intervalo, hoje é o Dia Mundial do Livro. Saiba o que a UFO tem de programação para comemorar a data. A gente volta já. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, quando se aproximar uma tempestade, procure abrigo dentro de casas e prédios fora de áreas de risco e não fique próximo a árvores e postes, pois o vento pode derrubá-los. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. A rodovia 050 será interditada amanhã no quilômetro 55 entre Uberlândia e Araguari. A interdição começa ao meio-dia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, deve durar aproximadamente 1 hora. O motivo da paralisação do tráfego de veículos da rodovia são as obras de duplicação que estão sendo feitas no local. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro e a Universidade Federal de Uberlândia realiza várias atividades. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Humberto Guido, que é o diretor da Edufo, a editora aqui da UFO. Humberto, obrigado pela presença. Nós já tivemos muita coisa ao longo do dia, né? Temos uma programação para daqui a pouco, mas antes eu quero que você fale do que nós tivemos ao longo desta segunda-feira para lembrar essa data tão importante que é o Dia Mundial do Livro. Boa noite. Boa noite, Kelson. Como você bem disse, desde as 8h30 da manhã nós já temos realizado diversas atividades alusivas ao Dia Mundial do Livro, estabelecido pelo calendário da Unesco. Durante todo o dia fizemos exposição dos nossos livros e também de editoras universitárias conveniadas à Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Essas atividades elas ainda estão transcorrendo ali no vão do prédio do 5O. Certo. E aí nessas feiras, o que as pessoas podem acompanhar lá? Que tipo de trabalho que vocês fazem nessas exposições? A pessoa pode comprar livro, por exemplo? Sim, sem dúvida. É uma maneira de tornar o livro acessível, porque um dos grandes problemas do índice de leitura no Brasil não ser tão satisfatório é também o valor do livro, que por vezes fica um tanto acima salgado pro bolso, né? Do poder aquisitivo de boa parte da população brasileira. E nós, como editora universitária, nós temos como meta publicar livros de qualidade e fazê-los acessíveis ao público em geral. Se o preço for menor, o povo lê mais, é isso, dúvida, né? Sem dúvida. E como é que, na sua experiência, como que você vê hoje em dia as pessoas do nosso país, aqui de Uberlândia, elas estão lendo mais, lendo menos? Essa questão da internet melhorou, piorou? Como é que você avalia isso? Então, Kelson, existe aquela visão tradicional do livro impresso em papel, né? Mas, sem dúvida, nesse novo século, as novas mídias elas estão ocupando também o espaço da vida cotidiana de pessoas com menor poder aquisitivo. E isso, então, está provocando uma revolução no ato da leitura e, por sua vez, também mexendo com o segmento do mercado editorial. Além dessa feira que você me falou agora, vocês tiveram uma programação também às 5 da tarde, agora há pouco, né? Isso, praticamente está terminando nesse momento uma atividade voltada para o livro digital, que é uma modalidade de publicação que vem crescendo nos últimos anos e nós, uma editora universitária, não pode também
negligenciar nesse avanço tecnológico, e nós também pretendemos dar a atenção devida a esse novo formato, nunca querendo acabar com o livro não é, no papel. É insubstituível. Ou seja, são modalidades que podem conviver. Então, nós tivemos, a partir das 5 horas, uma atividade voltada para o livro digital. E se você pensa que acabou, não acabou não, viu? Daqui a pouquinho tem mais, né? Nós estamos aí perto de mais uma palestra, né, para finalizar esses eventos de vocês. O que acontece daqui a pouco, às 7h30 da noite? Vamos lá. Então, teremos lá no anfiteatro do Bloco 5O uma palestra com um grande professor e antropólogo brasileiro, professor Carlos Rodrigues Brandão. Ele é um autor da Edufo, ele tem 3 livros publicados conosco, ele desenvolve suas atividades de pesquisa junto ao Instituto de Geografia da UFO, e nessa noite ele irá nos brindar com uma palestra que tem por título Os Livros em Minha Vida. Será mais que uma palestra, será uma conversa muito agradável para um público não apenas universitário, sempre fazendo esse apelo para a leitura, para descobrir o prazer que o livro pode proporcionar. E qualquer pessoa pode participar? É gratuito? Como é que é? Sim, todas as atividades elas são gratuitas e abertas ao público em geral. Tá certo. Obrigado. Lembrando então você que está em casa, lá no anfiteatro do Bloco 5, não é isso, Humberto? Isso mesmo. Obrigado pela participação. Feliz Dia do Livro para você, e que o Dia do Livro seja comemorado todos os dias, né? Que a gente precisa muito de leitura. Muito obrigado pela participação. Hoje é dia do programa Conversa com o Reitor, e quem tem os detalhes para a gente é a repórter Maria Clara Barros. Olá, Kelson. No programa Conversa com o Reitor dessa semana, nós vamos falar sobre a 3ª Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que acontecerá essa semana na Universidade Federal de Uberlândia. Por isso, vamos destacar as conquistas e desafios da instituição em prol de um atendimento igualitário para essas pessoas. E nós vamos falar também sobre o início das obras do campus da UFO em Patos de Minas, que já começaram e estão a todo vapor. E ainda os investimentos do Hospital de Clínicas da UFO. Nosso encontro é logo mais às 10 da noite e eu espero você. E daqui a pouco tem os detalhes do esporte com Luiz Alberto Tomé. Tem basquete, atletismo e muito mais. A gente volta depois do intervalo. Com as drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, cada vez mais. Até que uma hora, você chega ao fim da linha. Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. E agora é hora de esportes aqui no nosso quadro TVU Esportes. Dentro do TVU Notícias, e quem traz os detalhes para a gente sobre basquete e atletismo é Luiz Alberto Tomé. Na abertura do noticiário esportivo, destaque especial para o Campeonato Mineiro do Módulo 1. Ontem, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro foi derrotado pelo América por 3-2. O América fez 3-0, mas nos instantes finais cedeu, diante da pressão do Cruzeiro, cedeu espaço para uma reação da equipe celeste. No estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, outro confronto entre Tupi e Atlético. O jogo terminou empatado em 1-1. Vamos aos gols com imagens da Rede Minas. Primeiro gol do Atlético feito por Danilinho, que recebeu, fintou o goleiro e bateu de perna direita. Este gol do Atlético aconteceu aos 7 minutos. Belo gol do Danilinho, 7 minutos do segundo tempo.
Depois veio a reação do Tupi, que fez um jogo muito bom no domingo anterior. As duas equipes ficaram no 0 a 0 e ontem 1 a 1. Belíssimo gol do Michel Cury aos